assim o texto, 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Versículo 27. Eu queria que a igreja lesse comigo. Olha aqui no telão, 27, 1, 2, 3. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E você diga amém, se assente. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui nessa noite com vocês acerca do chamado de um homem, de uma mulher de Deus, aquilo que é característico daqueles que buscam servir a Deus de maneira íntegra, de maneira verdadeira. A verdade é, querido, que Paulo ele vai usar esse texto aqui para poder ilustrar muito bem como eu e você estávamos nesse mundo antes de que o Evangelho nos alcançasse, diácono. Então, Paulo ele inicia o seu texto dizendo: irmãos, eu quero propor para você essa reflexão nessa noite. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Eu me lembro o que eu exatamente fazia quando eu recebi, Daniel, um convite para ir para a igreja. Eu estava sentado na travessa da rua Paranacite com a Santa Rosa de Lima, quem conhece? Que era o supermercado Econ. Eu estava exatamente ao meio-dia tomando velho barreiro com Coca-Cola. Olha só como é que estava a minha vida. Meio-dia tomando velho barreiro e bebendo Coca-Cola. Seu pastor, quando o Evangelho me alcançou, alguém parou ali e falou: ó, só quem está fazendo aqui ADAP nos lares, levante a mão. Quem está participando, olha aqui o poder de um convite para um culto no lar. Alguém parou lá e falou assim: Cleiton, nós estamos indo para uma reunião numa casa, está a fim de ir? E ali a minha vida mudou. Ali minha vida mudou. Ali Deus começou a trabalhar dentro do meu coração. Eu quero aqui fazer uma progressão nesse sermão, e talvez agora não faça muito sentido aquilo que eu vou propor aqui, mas no final você vai entender onde eu quero chegar. Esse texto aqui, propriamente dito, ele vai se aplicar muito bem à vida dos apóstolos. Homens esses que foram chamados por Jesus. Homens esses que foram escolhidos a dedo por Jesus. Jesus ele passa uma noite inteira em oração, e aí então ele desce convicto daquilo que ele deveria fazer, e aí a Bíblia diz então que ele separa os seus 12 discípulos, futuramente chamados apóstolos. Ele separa esses 12 do meio de uma multidão de seguidores. Após a primeira pregação de Jesus, abre para mim, eu queria que quem estivesse na mesa ficasse muito atento, que eu quero as referências aqui, tá bom, filho? Lucas 4, 28. Após a primeira pregação pública de Jesus, já tentaram matar Jesus. Jesus ele estava fazendo um trabalho, meu presbítero, de casa em casa, de lar em lar,
Se fosse nos dias de hoje, poderíamos dizer que Jesus estava no sapatinho, Jesus estava na dele, pregando ali, ganhando a galera, curava um aqui, curava outro ali e tal. Só que quando ele vai fazer a sua primeira pregação pública, 28, 29 e 30, olha o que diz: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Versículo 29, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Versículo 30, mas Jesus passou por entre eles e se retirou. Então preste atenção, a casta religiosa da época, os fariseus e saduceus, eles estavam perdendo os seus adeptos, porque a mensagem de Jesus era contundente, a mensagem de Jesus era impactante. Jesus, ele falava, ele pregava como alguém que tem autoridade. Jesus, ele não subia numa pedra, numa colina para pregar como alguém que decorou o versículo na cabeça, mas ele pregava como alguém que destilava a água da vida. E as pessoas, elas se atraíam por Jesus, não porque nele tivesse aparência, porque Isaías 53 diz, nele não havia aparência, não havia nada que o atraísse até ele. Só que existia graça em suas palavras. Então a Bíblia vai dizer que após essa pregação, Jesus, ele começa a ficar ainda mais famoso, porque as pessoas ficavam perguntando, quem é esse pregador que estão querendo matar? Eu quero ouvir, eu quero saber quem é, eu quero saber o que está acontecendo. E aí então Jesus começa a ficar muito popular na região da Galileia. Diga bem alto, bem forte, Galileia. Mas o cara começa a ficar tão quente, Jesus, ele começa a ficar tão conhecido na Galileia, que o povo começa a se apertar para ouvir ele. É aquele tipo de reunião que se você levanta o pé, você não consegue pôr de novo. Quem já teve assim em algum evento? Quem já teve? Não é assim? Nos piseiros, né? Nos forró da vida. Você levantou o pé, já era, meu. Você vai ficar igual um saci lá pulando para arrumar um lugar. Era assim quando Jesus estava pregando. A fama dele percorreu de tal maneira que não precisava fazer banner para o culto. Eu creio que nós vamos chegar nesse nível, amém? Não precisava convidar, dizendo assim, manda vir, não. O povo vinha tão impactado que todo mundo que encontrava pela rua dizia assim, você precisa ir lá ver Jesus pregar, você precisa ir lá ver Jesus pregar, você precisa ir lá ver Jesus pregar. E aí a Bíblia diz, abre para mim Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. O povo está tudo apertadinho, uma multidão se ajuntando para ver Jesus pregar. E aí Lucas 5:1, certo dia Jesus estava perto do lago Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir. Eles não iam para ver Jesus. Pega isso aqui no teu espírito, meu caro. Jesus era o pregador famoso da época. Jesus não era a compreensão de Jesus que nós temos hoje. Jesus não era o Messias para aquele povo. Jesus não era o Salvador, o Remidor. Na compreensão deles ainda não era. Mas eles se apertavam para ver o pregador da noite, para ver a banda que ia tocar. Eles se espremiam para ouvir o quê? A palavra. Para ouvir a palavra. Olha só, versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou em um dos barcos que pertencia e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Sentou-se e do barco ensinava o povo. Não foi por acaso, irmão, que Jesus escolheu o barco de Simão, porque mais para frente Jesus daria um novo nome a Pedro, sim ou não? Errado. Por isso que você tem que ler a Bíblia. A Bíblia nunca diz que Jesus mudou o nome de Pedro. A Bíblia diz que quando ele se encontra com Pedro, ele diz assim, você a partir de agora vai se chamar Pedro, porque ele tinha um nome chamado Simão, Simão Barjonas, filho de Jonas. E quando ele se encontra com Pedro, guarde isso e não esqueça nunca mais, ele não muda o nome de Pedro. Você lembra de Abraão? Quem era Abraão? O pai da fé, chamado Abraão. Aqui Jesus muda futuramente o nome dele de Simão para Simão Pedro. Preste atenção, Pedro era como se fosse um apelido carinhoso que Jesus colocaria em Simão.
E o que significa Pedro? Diga comigo, pedra. Ou seja, olha só, irmão, eu queria fazer parte desse círculo de amigos de Jesus. Jesus olha ali no meio da galera e diz assim: ei, seu nome agora não é mais Simão, seu nome vai ser agora Simão Pedro. E você vai ver que algumas passagens, o fato é que Jesus não muda o nome dele para Pedro, porque em algumas passagens Jesus se refere a Pedro como Simão, e a outras passagens ele se refere a Pedro como Pedro. E isso nos leva a entender o tipo de figura que Jesus queria usar, que é muitas vezes como os pastores de hoje em dia fazem. Ele queria dizer para Pedro o seguinte: olha, a partir de hoje você não é mais Simão, você vai ser Pedro, porque eu vou te fazer uma rocha. Então toda vez que Jesus se dirigisse a Pedro com o nome de Pedro, ele estava querendo dizer publicamente de maneira sutil: parabéns, o novo nascimento está acontecendo. Só que quando Jesus chamava Pedro de Simão, ele dizia assim: ó, o velho homem ainda está vencendo. Olha só, irmão, a pedagogia de Jesus, educando no meio do público Pedro. Então toda vez que Jesus quisesse corrigir a Pedro, ele dizia assim: Simão, vem cá. Lá vinha Pedro como cão arrependido, dizendo assim: o que eu aprontei dessa vez? Só que quando estava no meio da multidão, e ele também dizia assim: ô Pedro, vem aqui. Pedro já sabia que ele tinha arrebentado, que alguma coisa tinha dado certo. Esse é o nosso Deus, Ele te conhece pelo nome que você é e pelo nome que Ele vai te dar, irmão, por aquilo que Ele vai fazer na tua vida, por aquilo que Ele vai fazer na tua história. Agora é interessante, por que Jesus ele pega no meio de 12, um chamado Simão, e dá o nome de Pedro? Porque Pedro então seria o mais influente no círculo íntimo dos discípulos de Jesus. Alguns estudiosos e teólogos diriam que Jesus ele poderia ter aproveitado melhor a popularidade, ter explorado a sua fama para maximizar o alcance da multidão que ouvia ele pregar. Faz sentido isso? Esse aqui é o pensamento lógico, raciocínio lógico, sim ou não, meus irmãos? Jesus ele está pregando no anonimato. A obra está crescendo, o evangelho está crescendo, o reino de Deus está expandindo. Ele prega publicamente, as pessoas tentam matar. Só que aí depois, irmão, ele começa a ficar tão conhecido na região da Galileia, que as pessoas estavam se apertando para ouvir Jesus pregar. E aí os estudiosos afirmam que ele deveria ter aproveitado. Qualquer pessoa, irmão, nos dias de hoje, que tivesse pegado um seminário de mentalidade próspera, que tivesse aprendido com um pastor coach, crescimento, desenvolvimento, o que não é errado, teria um raciocínio rápido em dizer assim: Jesus agora ele vai ter que pregar para arrebentar a boca do balão, porque ele estava pregando para 1000, agora tem 10.000. Então, teoricamente, eles diziam assim: ó, Jesus ele vai pregar agora para arrebentar, ele vai pregar um sermão que o povo vai sair chorando e arrastando um caminhão para Jesus. Só que o que acontece é exatamente o contrário. Uma multidão incontável se assenta para ouvir Jesus no ápice, diga comigo, no ápice do seu ministério. Usando a razão, a inteligência. Qualquer um no lugar de Jesus diria assim: é agora que eu faço meu nome, sim ou não? Irmão, só que Jesus ele vai na contramão, diga assim, ele vai na contramão. Ao invés de tomar o caminho de popularidade, de explorar fama, quando sua pregação ela alcança as pessoas para ver, meus irmãos que estão aqui essa noite, Jesus ele prega uma mensagem tão dura, uma mensagem tão confrontante, uma mensagem tão ofensiva, que a multidão começa a ir embora, ficando bem poucas pessoas, até, querido, que só resta aos seus discípulos mais devotos 12 homens. Só que você não pode esquecer que esses 12 homens seriam os homens que Jesus iria utilizar para revolucionar o mundo. Ô bispo, eu não entendi. Você vai entender agora. Ter vitória é bom, prosperar é bom, arrebentar é bom, mas o discurso duro de Jesus, ele separa a multidão de discípulo. Ele separa de quem quer aventura para quem quer compromisso. Ele separa quem quer um casinho no fim de semana para quem quer pôr aliança no dedo e falar: Jesus, eu estou contigo na alegria, na pobreza, na saúde, na doença. Não importa o que acontecer, a minha fé vai avançar.
Você tem que entender o seguinte, querido, que quando você vem para ouvir o seu pastor, você não pode só esperar palavra de profecia que agrada o teu coração, porque o discurso duro foi o que Jesus usou para separar a multidão enlouquecida de quem queria compromisso. Jesus falou, é agora. Então eu vou dizer uma coisa para você, não se impressione com a multidão. Porque a última multidão que Jesus viu nessa terra gritava, crucifica, crucifica. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, Jesus nunca se importou com a multidão. Aliás, se importou não. Ele nunca se empolgou com as multidões. Se importar, ele se importava com todos. Corrigindo aqui, amém? João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Abre na tua Bíblia aí para você não achar que eu estou inventando história. João 6, 66. Olha o que vai dizer. No ápice do seu ministério. Daquela hora em diante, muito dos seus discípulos, muito dos seus o quê? Discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí, irmão, sabe o que eu acho lindo? Olha só. Vamos ler bem alto, bem forte. 1, 2, 3. Jesus ô bispo, tal pessoa não está vindo mais para a igreja porque ela está ferida. Você também não quer ir com ela? Ô bispo, eu não estou aguentando a doutrina dessa igreja. Você também não quer ir para a porta aberta, para a porta larga? Porque a porta que conduz à salvação, diz em Mateus, que é estreita. Talvez você veio hoje aqui falando, bispo, é dia de quarta power, nós vamos arrebentar. E Jesus pegou você do avesso, diga aleluia. Ele surpreende. Que a igreja não é do jeito que eu quero pastorear, a igreja é do jeito que ele manda pastorear. Ele falou, ei, que negócio é esse? Essa quarta eu quero falar com o meu povo. Então Jesus olha e diz assim, ei, talvez pode vir agora Simão. E diz assim, ô Jesus, você está maluco, Jesus? Ô JC, tá mó galera aqui para te ouvir. E você vai sentar marreta na cabeça do povo, Jesus? O povo está tudo indo embora, sim ou não? Jesus olha e diz assim, Pedrão, quer que eu peça Uber? Diga comigo, entre os que ficaram estavam os 12. De uma multidão restou 12. A multidão, querido, quer pão, quer peixe. Discípulo quer compromisso, quer estar perto do mestre. Você sabe quando alguém te ama, querido? Quando você perde, sabe o que é a utilidade? Você só deixa agora o significado. Você só sabe que alguém te ama de verdade quando você perde a utilidade para essa pessoa e só resta o significado daquilo que você é. Porque hoje os relacionamentos assim tão líquidos, quando acaba a utilidade, acaba o amor, acaba a lealdade. Quando acaba a utilidade, acaba a lealdade. Isso aqui é forte para você anotar. Quando acaba a utilidade, acaba a lealdade. Tem gente que é assim, ela não quer ser tratada, ela não quer ser discipulada, ela não quer ser ensinada. Ela já quer chegar, sentar na beirinha do banco, ficar ali com a visão atmosférica. Já quer sentar no vidro ali, na janela. Chegou agora e quer pegar a janela. Não quer ser discipulado, não quer ser tratado. Restaram 12 homens, homens que Jesus havia escolhido pessoalmente para representá-lo. Agora aqui está o segredo. Me pergunte, qual é, bispo? O segredo está aqui, no texto que a gente leu. Lembrem-se de quem vocês eram quando vocês foram chamados. Jesus tinha uma missão de mudar o mundo com homens comuns. Diga comigo, homens comuns. Sem nada de extraordinário. Olha aqui para mim, querido, você vai aprender isso agora se você quiser continuar crescendo comigo. Jesus bateu tão forte, tão forte, tão forte,
que ele falou assim: só vai dar para continuar fazendo essa obra com aqueles que aguentam pressão, com aqueles que aguentam apanhar, com aqueles que, desculpa aqui a maneira vulgar de falar, não arrega por qualquer coisa. Glória a Deus por esse aleluia aí. Jesus falou assim: eu vou amassar no sermão, porque aqueles que estão no oba-oba vai procurar uma sinagoga mais legal para congregar, mas quem tiver afim de padecer pelo evangelho vai permanecer firme. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A estratégia de Jesus para o reino dele avançar não depende de multidão não, viu? Não se impressiona com multidão não, meu caro. A estratégia de Jesus para o reino dele avançar depende de pessoas comprometidas, depende de pessoas que estão dispostas a morrer, de pessoas que estão dispostas a dizer sim para Jesus e não para a sua carne, não para a sua natureza. A estratégia dele girava em torno desses homens e não de uma multidão agitada, de uma multidão ensandecida, enfurecida, de uma multidão doida para ver o próximo cantor gospel que seria a revelação. Não. A estratégia de Jesus estava em 12 homens, sem nada de extraordinário, porém homens firmes, convictos, que poderiam apanhar o que fosse, mas iriam permanecer firmes. Eu não vou te dar aqui de bandeja não. Quer uma lição de casa? Quem quer uma lição de casa hoje? Quando você estiver indo embora no conforto do carro, não sei, quando você chegar em casa, coloca assim: como morreram os apóstolos. Aí você vai entender porque que uma multidão foi embora e só ficou 12. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Paulo foi decapitado, e muitos outros morreram de maneira terrível. Só um que não experimentou uma morte brutal: João, na ilha de Patmos. Eram esses homens que Jesus iria usar. Agora olha aqui para mim e pensa, raciocina comigo, meu caro, você que está aqui, pensa comigo agora. Você talvez pode estar aqui hoje dizendo assim: bispo, eu sou novo na igreja, bispo, eu sou novo na fé, bispo, eu não tenho dinheiro, ô bispo, eu não sou um grande empresário, ô bispo, eu não sou um cara estudado, eu não tenho faculdade, eu não sou versado. Aí eu entro no texto que a gente leu lá do começo: ei, lembrem-se quem vocês eram quando foram chamados. Vocês não eram nobres, não tinham nobre nascimento, pelo contrário, a graça foi que alcançou vocês, porque a loucura de Deus vai confundir a sabedoria desse mundo. Bispo, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que se tiver um coração queimando ao ouvir essa mensagem, se prepare, meu caro, porque é você que Deus vai usar para sacudir São Miguel Paulista, Jardim Helena, São Paulo e a nação brasileira. Eu fiquei pensando: Jesus, o que você viu em um bêbado tomando um velho barreiro com Coca-Cola meio-dia para hoje estar em cima de um púlpito pregando o evangelho? Ele diz assim: é porque a minha sabedoria confunde a loucura desse mundo, confunde a sabedoria desse mundo. Eu pego o fraco para confundir o forte, eu pego o tolo para confundir o sábio. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ainda bem que você não tem valor nenhum, porque aos olhos do seu Deus você vale mais que o mundo inteiro. Jesus pegou para fazer parte do seu time pescadores. Eu pergunto para você: por que não os fariseus? Por que não os religiosos? Por que Jesus não usou, Rafael, o poder militar da época para poder compor o seu time de 12? Por que ele não pegou alguém famoso e influente? Se você parar agora para fazer essa análise comigo do ponto de vista humano, o futuro da igreja, o sucesso do evangelho a longo prazo, ele estava inteiramente dependendo da fidelidade de 12 homens. Homens que não eram influentes, homens que não eram teólogos, homens que não eram poderosos, homens que não eram doutos em guerra, simplesmente pescadores e coletores de impostos. Posso falar isso aqui? Jesus está mais preocupado em ter pessoas ensináveis, em pessoas obedientes para o seu plano, do que pessoas boas, do que pessoas ricas, do que pessoas inteligentes.
Sabe o que é, bispo? Eu cheguei aqui, eu tenho 2 diplomas, 3 diplomas. A gente não quer desmerecer você com essa pregação, mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso aí não é nada se você não tiver um coração disposto a obedecer. Jesus não está preocupado no rico. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Para de ficar comparando essa igreja aqui com quem está arrebentando aí, irmão. Nem tudo que está dando certo quer dizer que Deus está lá. E nem tudo que está dando certo lá quer dizer que tem que dar certo aqui. Deus tem uma história para cada um. Não adianta você querer crescer estando aqui, olhando para a igreja que você estava, olhando para a igreja A, igreja B, igreja C. O plano de Jesus, fique tranquilo, não se deu porque tinha empresário baludo bancando a igreja, investindo dinheiro na igreja. Ela se deu com pessoas fiéis. O plano de Jesus se deu com pessoas fiéis. E vou aqui agora afunilar um pouquinho. Posso afunilar? Com homens comprometidos a morrer por uma causa. Com homens dispostos a morrer por uma causa. E com mulheres dispostas a sangrar as mãos se fosse preciso pelo Evangelho. A Bíblia diz em Marcos capítulo 8, que muitas mulheres seguiam Jesus e todas elas serviam o ministério de Jesus com as suas posses. Então cada um tem que saber o seu ponto, irmão. Um homem, a missão dele é morrer pela tua igreja, pela tua esposa, pela tua família, pela tua nação. E as mulheres, se precisarem, sangrar as suas mãos para poder suprir o lar e todas as suas necessidades. Dá uma voltinha, minha irmã, em Provérbios 31, onde fala da mulher virtuosa. A Bíblia diz que o nome do teu marido não é temido. O nome do seu marido, pelo contrário, é celebrado. Quando chega o inverno, a família não entra em desespero, porque com as mãos ela costura, ela usa o lã. Com as mãos ela cozinha, prepara até para os servos o alimento. Sabe o que eu vejo aqui? Que não existia um plano B se aqueles 12 homens fracassassem. E eu e você precisamos pensar a respeito disso. O discurso de Jesus havia sido, sabe o que? Uma peneira para filtrar quem realmente estava disposto para seguir com o plano. É igual teve pessoas que falaram assim: pô, bispo, você não pegou pesado na reunião ministerial? Eu preciso contar com homem, com mulher de verdade, não dá para contar com aventureiro. Como é que eu vou fazer uma reunião ministerial com a equipe, querido, e vou falar groselha? Ô bispo, eu fiquei meio assim, hein? O senhor foi meio duro, então vai brincar de Barbie em casa, meu caro, vai assistir Teletubbies. Seu patrão te aperta lá, querendo meta, querendo exigir, que você bate meta, bate venda, e você fica lá. Mas aí quando você é apertado dentro da igreja, não muda o caráter, muda de igreja. Não, eu vou ir para outra igreja. Lá eu não sou confrontado. Lá eu não sou cobrado. Sabe por que tem que ter exortação na igreja, querido? Porque é a exortação que revela quem é verdadeiro discípulo. Só aqui quem... Posso falar? Só aqui quem tem pai e quem tem mãe. Não importa se morreu, se está vivo, só quem tem pai e tem mãe. Eu quero aqui fazer uma pergunta. Pensa antes de levantar a mão. Pensa. Por favor, pensa. Preste atenção na pergunta. Só aqui quem tem pai e quem tem mãe, que já levou uma surra. Eu não estou falando palmadinhas de Havaiana, não. Você apanhou de chibata, apanhou de madeira, apanhou de fio, levou chute, levou soco. O que eu sou contra, tá? Eu sou contra esse tipo de coisa. Agressão, correção é uma coisa. Mas só quem aqui já, como eu, já apanhou com um demônio chamado galho de romã. Quem já apanhou com aquelas folhas de babosa, espada né? Quem? De São Jorge. Quem já levou surra, irmão? Surra. Levanta a mão aí. Surra. Ficar vergão. Minha mãe mineiro, meu pai mineiro, tinha um negócio chamado arnica. Quem conhece arnica, irmão? A dor não passa não, mas tira todo o roxo. Era surra e banho de arnica. Ó, pau fechado.
Eu pergunto para você, quantas vezes que depois de uma surra dessa que você levava em casa, você dizia para o seu pai e para sua mãe, ó, a partir de hoje tchau, vou morar na casa do vizinho? Era assim? Era assim? Sim ou não? E por que quando você é cobrado pelo pastor, você pensa em mudar de igreja? Sabe por quê? Não tem reconhecimento de honra. Não é gerado paternidade. Você não se vê como filho, como discípulo. Você se vê como membro de igreja. E membro de igreja tem um monte. Agora discípulo, querido, é difícil. Era no sermão duro que os verdadeiros discípulos apareciam. Ô bispo, e por que precisa ter uma pregação dura? Porque Deus não conta com frouxo. Ele até conta com indeciso, mas ele não conta com frouxo. Porque o frouxo é aquele tipo de pessoa que entra com você dentro do barco e quando aparece a primeira tempestade, o que ela faz? Olha para quem está do seu lado e diga assim, aí, você vai pular fora ou vai continuar no barco? O bispo foi casado 20 anos, fiel, mas não aguentou, pulou fora. Mentira, nunca foi fiel, porque o fiel permanece até o fim dentro do barco. Eu profetizo que você vai permanecer casado, na mesma igreja, você vai prosperar fiel, no mesmo barco. Você crê nisso? Irmão, tem gente que às vezes quer vir falar mal da Universal para mim. É uma igreja que eu estimo. A doutrina que eles ensinam lá, eu não quero nem entrar no mérito. Mas você vê que ali tem muita gente com compromisso. É membro com 50 anos de igreja, 40 anos de igreja, 30 anos de igreja. Vai falar mal do Macedo, irmão, para um crente da Universal lá? Hã? Se você não toma uma pisa, meu irmão, eu não digo nada. Agora vai falar do bispo lá, as mesas. Jesus vai te pegar, fuxiqueiro. Você que fala mal de pastor. Uma criança aqui, na sala das crianças, vou falar isso aqui, e não quero ofender com o que eu vou falar. A tia tá aqui, a tia que estava lá na sala. Falou assim, para que serve o dízimo e oferta? Sabe o que a criança respondeu? Filho de um de vós, tá? Para encher o bolso do bispo. Criança não tem capacidade de construir isso aqui se não ouve isso em casa. E é você que Jesus vai pegar, meu caro. Você que quando for enterrado é um caixão de 1,5 metro para você e um de 3 metros para sua língua. Você que precisa se converter, bate nas minhas costas dizendo que me ama, que eu prego muito, mas na tua casa você fala mal de mim. Você é víbora, você não é discípulo. Você é leproso. Você é sem caráter. Você precisa se converter. Você precisa nascer de novo. Você, para assistir o culto, você devia sentar no chão gelado lá fora, não aqui, porque é o dízimo e oferta que paga isso aqui. Ô bispo, tem visitante. Nós vamos saber hoje se é multidão ou se é discípulo. Olha para quem está do seu lado e diga assim, o seu caráter se revela no secreto. Abre para mim Zacarias 4:6. Escute isso aqui. Você que pensa que eu sou ladrão, sabe o que eu desejo para você? Que você prospere muito, porque gente feliz não enche o saco. Gente feliz não enche o saco. E tudo que você deseja para mim, eu oro para que Deus te dê em dobro. Se você pede que eu prospere, eu peço que Deus te prospere em dobro. O bispo, por que Jesus pregou duramente? Porque ele precisava separar homens de meninos, mulheres de garotas aventureiras. Sabe o que seleciona bons soldados? É o treinamento. Jesus quer que você transpire muito no treinamento para não sangrar na batalha. Ai, Jesus. Então é bom, transpira no treinamento, transpira, irmão. Transpira mesmo, transpire muito. Por quê? Porque você não vai sangrar na hora da batalha. Zacarias 4:6, ô bispo, e aí?
Zacarias 4:6. Jesus pregou um discurso duro, tinha uma multidão lá, o evangelho não ia avançar muito mais que uma multidão. Olha o que diz: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que quer tirar a mão da obra de Deus, dizendo assim: quando as pessoas me verem que eu não estou fazendo, vão notar, vão sentir minha falta. Não vão, meu irmão, porque a obra de Deus não vai na força de homem, na força de pastor, na força de apóstolo, ela vai na força do Espírito Santo de Deus. Você cantor que está me ouvindo, você que toca, tangedor que está me ouvindo, eu não vou para o culto, eu vou me atrasar para eles verem que o meu talento, irmão, você é um zero à esquerda se tirar o Espírito Santo de você. Se converta enquanto é tempo. Porque quando eu deixar de cantar, quando eu deixar de limpar a igreja, vai aparecer alguém muito melhor que você, capacitado pelo Espírito Santo. No dia que eu quiser me exaltar em cima dessa tribuna e dizer assim: não vai subir ninguém para pregar melhor que eu sou bambambam, eu faço e aconteço, Deus paralisa só uma veia nessa cabeça aqui, meu irmão, e acabou, Bispo Cleiton, e manda alguém melhor. Guarde isso, você que está aqui, meu irmão. Não estou aqui para ser babá de crente imaturo, moleque. Eu estou aqui para ser o seu pastor. Eu digo o caminho, você anda se quiser. Se quiser estar comigo, irmão, eu estou fechado contigo. Se não quiser, bom voyage. Não é por força e nem por violência, é pela unção do Espírito Santo. Agora, se for para ter uma aliança com o teu pastor, com a tua pastora, tenha caráter, não seja falso. E vou dizer mais aqui, não estou desabafando não, eu sou pastor da igreja, só eu que posso pregar nesse nível, viu? Assim como a fofoca, a maledicência, a lepra contamina. E a sua vida vai começar a virar uma verdadeira lepra se você começar a aceitar esse tipo de coisa na tua vida. Você sabe por que o leproso tinha que ser colocado fora do arraial? Para não contaminar o arraial. Aquele tipo de pessoa que vem com aquela conversa frívola, como Paulo vai dizer. Aquela conversa que não edifica, a conversa que não traz edificação, santificação, hinos, louvores a Deus. Agora eu fico olhando Jesus. Uma multidão indo embora. 12 permanecem, Márcio. E no meio desses 12... Jesus ele faz um cálculo muito preciso. Ele diz assim: é melhor 12 cheio do Espírito do que 1 milhão cheio de dúvida. Pega essa no teu espírito, meu caro. Ô bispo, você não tem medo de ficar sozinho? Eu tenho medo que Deus me abandone, irmão. É melhor 12 cheio. Eu prefiro 1, 2, 3, 4. Eu prefiro 5 leais, 5 cheios do Espírito Santo do meu lado, do que estar rodeado de bajulador. Você devia escolher isso também. Sabe por quê? Porque essa mesa que você está se sentando, que fala mal do teu pastor, que é o sacerdote da igreja, que fala mal da tua pastora, que fala mal do dízimo, que fala mal da oferta, você é o assunto quando você levanta dela. E aí a vida toda amarrada da pessoa, ela passa para você como uma lepra. Você vai ficando leproso. E muitas vezes você fica andando ainda por compaixão. Você fica estando junto por compaixão e você vai pegando aquela lepra por compaixão. Jesus ele pregou duramente para fazer uma seleção, diga seleção. Ele selecionou quem era de quem não era. Já teve pessoas que entrou na minha casa, Daniel, Girley, como outros aqui, pastor Fábio. Às vezes eu falo, esse camarada aqui, se eu fosse ele, eu não ia querer ter eu como pastor não. Já apanhou um pouquinho. Márcio está entrando por isso também. Presbítero Jean, então. Quantas vezes? Cadê o Panda? Está ali, ó. Pandão também. Quantos arranca-rabo, né, filho? Quantas correções. Elis, cadê? Coitada dessa menina, no bom sentido da palavra. Coitada dessa moça. Cadê o pastor Diego?
Está ali, até se escondeu, irmão. Talvez é um dos que mais é corrigido dentro da igreja. Só que você olha para a vida, você vê integridade, você vê graça, você vê aliança, você vê honestidade, você vê caráter, você vê firmeza. Então hoje, queridos, é isso que você precisa entender. O que eu estou fazendo aqui dentro? Eu estou por conveniência ou eu estou por aliança? Eu estou por conveniência ou eu estou por aliança? Eu estou caminhando aqui porque eu vejo que aqui eu posso ter um progresso, eu posso crescer, aqui, ou não, eu estou aqui para o que der e vier. É para o que der e vier. Vou dizer uma coisa para você, querido, o seu conceito de igreja, ele vai começar a mudar a partir de 2022. Igreja não é um lugar que você congrega, irmão, igreja é uma família da qual você faz parte. E sendo família aqui, eu vou fazer uma pergunta, posso? Sim ou não? Pensa bem antes de responder. Você acha que a igreja aqui é um lugar que você vem para assistir culto ou é uma família que você pertence? Então pensa bem agora para responder. Levi, Girlei, pensa nessa aqui, Levi. Você já brigou alguma vez com seu irmão? Mais de uma? Eu nasci numa família com mais 5. Posso te falar uma coisa? Tem irmão, Bruno? Tem irmão, Alex? Desculpa aqui, posso rasgar o verbo, sim ou não? Posso falar sem floreio? O pau fechava ou não fechava? Já teve briga de enxada da minha mãe se separar ali, irmão. Um com cabo de enxada, outro com ferro da enxada. Agora eu te pergunto uma coisa, deixou de ser irmão? Esse é o problema hoje dessa geração mimimi, geração chata. Ai, porque eu tô meio assim, sabe, com o irmão, com fulano. Não vou para o culto. Eu tô meio assim com o Jean, não vou cantar. Ah, eu tô meio assim com o baterista, não vou mais. A irmã veio muito maquiada, aqui tem muito demônio nessa igreja. Demônio tem em cada fio de sovaco que você não corta, minha filha. Às vezes fica transpirando mais que um cara que carrega pedra o dia inteiro. Aí quer falar da maquiagem da irmã. Discurso duro serviu para isso. Jesus ele falou assim, é o seguinte: nós estamos caminhando por um plano, Patrick, que não tem volta, não tem plano B. Quem está entendendo isso? Não tem plano B. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, só quem já teve briga feia dentro de casa com o irmão. Cadê? A Fabiola, a Pamela ali, o João Paulo não levantaram. Deve ter tido umas confusãozinhas, deve. Eles estão sendo comportados, irmão. Eu só estou daqui, ó, dá para ver todo mundo. Dá para ver, feia não, tudo bem, porque é mulher, né? É mais tranquilo, você se dá muito bem. Mas, nada de porrada. Mas, ó, por exemplo, quer ver umas coisas que tinha em casa? Sempre tem um que é mais vaidoso, sim ou não? Aí, irmão, eu queria morrer quando meus irmãos pegavam meus tênis, minhas camisetas. Irmão, era uma brigaiada. O perfume, sim ou não? Ficava até bravo, aborrecido. Fica ou não fica? Mas vira inimigo mortal? Você deixa de estar onde a pessoa está, mas dentro da igreja acontece isso muitas vezes. Só não, eu não vou ficar ali naquele meio não, porque aquele ali não me desce. Diga comigo assim, ó, 12 homens cheios do Espírito Santo são mais fortes do que 1000 homens que seguem Jesus por curiosidade. E eu encerro aqui para orar por você. Abre para mim, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Rapidinho, filha. Abre para mim aí. Glória a Deus. Risca isso na sua Bíblia. Está aqui. Agora eu quero voltar para o início. Deixa o texto aqui, eu vou ler para você o texto que a gente leu. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados.
Tem gente que depois que Jesus chama, tira os carrapichos, porque quem tem pulga é cachorro, ovelha tem carrapicho. Não pega pulga em ovelha, a pulga não consegue andar pela lã da ovelha. Aprenda essa aqui. Ovelha não tem pulga, ovelha tem carrapicho. Aí a ovelha chega ferida da boca do leão, a ovelha chega ensanguentada, a ovelha chega cheia de pereba, cheia de verme. Quem já viu verme num cachorrinho? Você já viu aquele monte de verme que começa a comer a carne por dentro do cachorro? Tem ovelha que chega assim na igreja. Ela chega toda ferida, pastor, toda machucada. Ela chega toda lambada. E aí o bom pastor das ovelhas, por intermédio do evangelho, do diácono, do presbítero, do pastor, começa a curar, começa a tratar. Aí sabe o que acontece, Gilê? A ovelhinha começa a ficar boa. A lãzinha da ovelha começa a ficar branquinha. A ovelhinha começa a prosperar, começa a engordar no aprisco. Aí sabe o que acontece? O que diz lá em Jeremias. A ovelha começa a ficar tão gordinha, tão satisfeita, que ela começa a sujar de lama a água que a ovelha nova está chegando para beber. Esse texto aqui está querendo nos dizer o seguinte: lembre-se de quem você era quando você foi chamado. Ei, para de ficar andando. Irmão, posso te dar um conselho aqui, sim ou não? Pode dar um conselho? Foge de quem é muito empinado espiritualmente, viu? Foge de quem vê Deus em tudo e de quem está vendo demônio em tudo também. Foge. Não, porque olha, o labassúpia, Deus falou. Olha, eu estou vendo aqui, viu? O varão do movimento. A pessoa está vendo tudo, só não está vendo um aflito do lado. A pessoa está vendo céus e terras, anjos e demônios, mas só não está vendo o oprimido, só não está vendo ali o cativo do lado dela, que precisa de uma palavra. Lembrem-se quem vocês eram quando foram chamados. E aí ele diz: ninguém era sábio segundo os padrões humanos, poucos de vocês eram poderosos, poucos de vocês pobre em nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar sábio. E aí o problema é esse, que tem gente que chega na igreja, irmão, parecendo que está em cima de um salto alto. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sei, Deus me revela, Deus fala comigo, Deus, sim ou não? E aí, irmão, eu encerro dizendo para você, João 15,16. Vocês, mas eu escolhi a vós. Agora bate no ombro do teu irmão e diga assim, ó: para que ele te escolheu? Sabe para quê? Para você ir dar fruto. Para você ir dar fruto. A fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém. Quero dizer uma coisa para você. Quem é discípulo tem aliança. Quem é discípulo, querido, não se alimenta só no culto, tem aliança com o pastor, tem aliança com os irmãos. Quem estava no domingo aqui sabe que eu preguei, querido, em lágrimas. Fazia muito tempo que eu não pregava chorando como eu chorei aqui no domingo. O Espírito Santo me tomou de uma maneira aqui que há muito tempo eu não pregava desse jeito. Quero dizer uma coisa para você, meu caro. O tamanho do peso que verga sobre os seus ombros, sabe o que significa? Isso aqui é muito forte, coloca a mão no ombro do seu irmão. Diga para ele assim, o tamanho do peso, olha para o teu irmão e diga para ele assim: o tamanho do peso que verga sobre os seus ombros, ele representa somente o peso do chamado que Deus confia na tua vida. Você já teve vontade de desistir? Eu também. Bispo, uma vez? Não, várias. Mas toda vez, irmão, que eu penso em parar, toda vez que eu penso em desistir, ele vem me dizer assim: você vai suportar porque foi eu que te escolhi, não foi você que me escolheu. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: você vai suportar porque foi ele que te escolheu. Diga. Encoraje essa pessoa. Eu escolhi a vós, não foi